Últimas notícias do São Paulo, atualização de mercado da bola e a situação do Marcos Antônio. Será que o São Paulo pode perdê-lo para o Flamengo porque não comprou o da Lazio? Eu vou te explicar um pouquinho sobre o que eu ouvi com algumas pessoas referentes a isso. Trazer alguns bastidores políticos. Teve gente da situação que agora não é mais favorável à permanência do Casares. Mais uma polêmica aí envolvendo o filho do presidente e a situação de Brenner, para a gente destrinchar um pouquinho, tá? Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro do canal, ter conteúdo exclusivo, são vídeos exclusivos, bastidores, muita informação, 2 planos, Libertadores 2005 e também um Mundial 2005 para você ter benefícios exclusivos, tá? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Filho do presidente Júlio Casares, já tinha ali uma certa, eu não diria relação, mas já tinha um conhecimento de Adriana Prado. Eu vou trazer aqui alguns detalhes, o pessoal lá do UOL que trouxe essa informação. O Julinho Casares, filho do presidente, ele respondeu um processo em 2023 na justiça ao lado de Rita de Cássia Adriana Prado. Ela é pivô das denúncias da exploração ilegal dos camarotes no Morumbi. A Adriana é aquela terceira pessoa daquela ligação com Douglas Schwartzman e também a Mara Casares. Então prova aqui que a Adriana, mesmo não sendo funcionária do clube, ela está ali há bastante tempo já. A gente está falando de um caso de 2023. Ela já é envolvida ali no ciclo das pessoas próximas da atual gestão. Em 2021, vamos trazer essa polêmica. A Adriana ela foi acusada de se apropriar do gato Angel Blue pela criadora de gatos Iemanjá Souza. Quase 2 anos depois, Iemanjá reencontrou o gato em posts nas redes sociais de Júlio Casares e em uma reportagem na Record. A criadora de gatos processou a Adriana e o Julinho, cobrando indenização por danos morais. Na ação, o filho de Júlio Casares foi defendido pelo EFCAM Advogados, mesmo escritório que cuida de processos cíveis do São Paulo. Então, tá vendo como as coisas sempre estão conjuntas ali? A ver também, né, essa questão do processo, até que ponto isso é envolvido ao São Paulo. Né? Até que ponto essas pessoas que estão metidas em polêmicas sempre estão no São Paulo. Eu acho que esse processo que é de um gato mostra que realmente várias áreas são contestáveis, não só dentro do São Paulo, mas as pessoas são contestáveis. Porque o Julinho Casares conhecia a Adriana Prado que teria intermediado a Austin que teria dado 12 carros ao São Paulo, deu 12 carros para o uso do São Paulo numa parceria, numa permuta, e que antes de fechar com o São Paulo tinha um acordo com o Julinho Casares para usar, para fazer ações com clientes VIP no camarote do Morumbi, sendo que o Julinho Casares nunca teve nenhum cargo dentro do São Paulo. Então, acho que é curioso, né? É só curioso, para falar a verdade. Acho que a polícia está fazendo aí a sua varredura, a sua investigação. Devemos ter aí novidades nos próximos dias ali. Mas... engraçado, né? Desde 2021. 2021, né? Entendi. Então tá bom. O que você acha disso tudo? Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Mais um bastidor político do São Paulo. Algumas pessoas, aqueles 61 conselheiros que não queriam assinar o termo, né, para a saída do presidente Júlio Casares, que fazem parte da situação, alguns deles cederam. E a gente vai trazer aqui alguns nomes. É importante relembrar, né, que a oposição protocolou o pedido de impeachment do Casares, enviou ao Conselho, e aí isso é uma coisa. Aí a situação, ela acabou também fazendo o seu. E é importante trazer que não é a situação como um todo. Eu tenho dito para vocês que a atual situação ela deu uma rachada. Então devemos ter talvez 3 blocos grandes políticos, né? Tem a oposição que está bem firme e tem a situação onde, na minha percepção, conversando com as pessoas, houve esse racha. E muito desse racha foi porque alguns conselheiros da situação
querem a renúncia do presidente Júlio Casares, e aí eles estão pressionando, com esse pedido de impeachment é uma pressão deles para a renúncia do Casares. Só que algumas pessoas não queriam assinar. Aí o Raimundo Chico trouxe os nomes novamente, que agora fazem parte, que querem realmente participar dessa situação, lembrando que antes eram 61 conselheiros, então o movimento vai ganhando cada vez mais força. Vou trazer os nomes aqui para vocês. Os que assinaram, tá, o termo de pedindo a saída do presidente Júlio Casares, né, o processo protocolado pela situação para o impeachment. Assinaram o Márcio Médici, o Hamilton Nenê e o Marcelo Leb. Essas três pessoas que estavam naquela lista dos 61 conselheiros que estavam indecisos ou foram contrárias a assinar o documento pedindo o impeachment do Júlio Casares, agora esse número diminuiu porque essas três pessoas assinaram. Então temos ainda, vou colocar 57 pessoas, isso porque o Armando Luiz de Sá, ele alega internamente que vai assinar o documento. Então daquelas 61 pessoas indecisas ou que não queriam assinar, sobraram 57. 57 de 252 conselheiros. A título de comparação, se a gente for pegar que somente esses 56 conselheiros seriam favoráveis à permanência do presidente Júlio Casares no poder, ele seria empichado. Porque no processo de impeachment, quando chegar na votação do Conselho Deliberativo, se você tiver 2/3, o que dá hoje um número de 171, o Júlio Casares seria empichado na votação do Conselho Deliberativo. Então mostra que realmente, se forem somente essas 56 pessoas que ainda estão 56 pessoas que ainda estão com o presidente Júlio Casares, mostra que o processo de impeachment, ele tendo realmente uma sequência, isso pode acabar acontecendo com o impeachment do Casares, mas eu já trago de antemão, acho uma percepção de que não chegará a tanto. Eu acho que se o Casares, a gestão Casares, as pessoas próximas a ele entenderem ali que realmente o impeachment irá acontecer, eles pediriam a renúncia. Acho que é mais ou menos por aí. Mas o que você acha disso tudo? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Trazer o mercado da bola, só antes, aqui embaixo na descrição, manda cá, link, o cupom Alexander para você ganhar R$40 de desconto, o link está aqui embaixo, e também tem o Wallplay para você assinar os streams, por exemplo, o HBO Max, para jogar, para ver todos os jogos do Campeonato Paulista através aqui do link aqui embaixo na descrição, fechou? Bora trazer duas atualizações sobre o mercado da bola, duas atualizações importantes. Primeiro, o Brenner pode realmente parar no Vasco. O técnico Fernando Diniz já aprovou a sua contratação e até do que eu sei de pessoas próximas ao Brenner, o Fernando Diniz vai entrar em contato com o Brenner. A ideia deles se reunirem pelo menos virtualmente, seja por telefone ou seja numa chamada de vídeo. É bem possível que seja uma chamada de vídeo, pelo que eu conversei com algumas pessoas ali, o Diniz gosta de fazer chamada de vídeo, para tentar convencer o Brenner de que o Vasco pode ser um bom lugar para ele. Porque lá o Diniz, ele tá jogando com o Ryan como um 9, né? Mas ele também joga com o Ryan aberto. E o centroavante reserva é o Vegetti, que não tem as características ali que o Fernando Diniz gosta de um centroavante. Até vi ali que tem alguma coisa pintando ali de Boca Juniors e tudo mais. Então o Vasco deve buscar um novo centroavante no mercado. E aí surge o nome do Brenner. O Vasco está interessado na contratação do Brenner. E aí o Brenner pode acabar indo para lá a depender desse papo com o Fernando Diniz. E é porque eu estou falando aqui sobre o Brenner, porque muita gente quer o Brenner no São Paulo, e eu tenho a informação, né, que até as pessoas próximas, o próprio Brenner, prioriza uma vinda para o São Paulo. Só que, até o momento, não houve um contato oficial por parte do São Paulo. Não houve uma proposta, não houve um interesse de fato. Até as pessoas próximas ao jogador acreditam ainda, né, estão começando a entender ali que uma proposta pode chegar, um contato oficial pode chegar, que antes eles não viam uma perspectiva disso, mas que agora o nome dele já está começando a ser falado lá. Mas ainda não houve nada oficial, então o São Paulo pode acabar perdendo esse atleta que quer jogar no clube, que
tem até uma história bonita do clube, não é ídolo, mas é querido pela torcida, fez gols importantes, participou de campanhas importantes na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro 2020, e tá a fim de jogar no São Paulo. O problema é que até agora, problema não, né? A constatação é que até agora o São Paulo não se movimentou oficialmente para sua contratação. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender se de fato o Diniz, a gente sabe como o Diniz é persuasivo, se ele conseguirá convencer o Brenner e o pessoal do Brenner a falar, bom, beleza, a gente esperou até agora, a gente está há 2, 3 semanas aí no mercado esperando que o São Paulo se movimente, um monte de gente procurando e o São Paulo ainda nada. Então, vamos embora, vamos pro Vasco mesmo, ou vamos esperar o Cruzeiro, ver se o Cruzeiro vai fazer proposta mesmo. Parece que não, porque o Tite quer um centroavante, lá pelo que eu estava vendo na mídia cruzeirense, até que é o Chico da Costa, porque ele quer um centroavante mesmo, um cara que desde que centroavante o Brenner se encaixava bem mais na filosofia de jogo do Leonardo Jardim, o Santos chegou a fazer uma sondagem e tudo mais, mas enfim, se você é favorável aí à vinda, à volta do Brenner, saiba que o São Paulo pode acabar perdendo o jogador por simplesmente não se movimentar. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender de fato como é que vai se resolver toda essa questão, tá? Bora fechar o vídeo de hoje, trazer Marcos Antônio. São Paulo pode perder o atleta com o Flamengo atravessando um negócio com a Lazio? E a resposta é não. A gente já falou sobre o interesse do Flamengo no Marcos Antônio. O Flamengo está estudando a possibilidade de enviar uma proposta colocando o Alan, e até bate muito com o que aconteceu com o Cruzeiro. Me fugiu os créditos, mas eu estava passeando ali nas redes sociais, vendo as notícias, aí passou para mim que é algo que aconteceu com o Cruzeiro e pode acontecer com o São Paulo também. A linha cronológica é a mesma. O Cruzeiro foi quem procurou o Flamengo para contratar o Everton Cebolinha. E aí o Flamengo olhou e falou, olha, eu te dou o Cebolinha, mas eu estou interessado também no Caio Jorge. E aí começaram as conversas pelo Caio Jorge. Parece um pouco aqui, né? O São Paulo tem um interesse no Alan, o Flamengo fala, bom, vamos liberar o Alan, mas e esse Marcos Antônio aí, hein? E aí pode vir uma proposta oficial do Flamengo referente à contratação do Marcos Antônio. O Flamengo está de olho num meio-campista, num segundo volante, e tem as características que o José Boto e Felipe Luiz quer. Mas é importante trazer que do lado do São Paulo, e aí eu não tive acesso ao contrato, a gente conversa com as pessoas próximas ao jogador e também ao São Paulo, há uma, das duas partes, tá? Há uma segurança de que essa negociação é do São Paulo, que a Lazio não tem a ver, porque o São Paulo ele já acionou documentada que vai comprar o Marcos Antônio. Já há um documento, já há ali uma ativação da cláusula de obrigação de compra. Então o São Paulo entende que, bom, eu comprei o atleta, a gente só precisa regularizar a parte burocrática para ele se tornar jogador em definitivo. Ele ainda está vigente com contrato de empréstimo, mas eu já ativei essa cláusula. E aí o São Paulo terá que pagar a primeira parcela no meio do ano que vem, e depois paga no meio do ano de 27 e depois no meio do ano de 28. Então o São Paulo acredita que o fato de já ter documentado e enviado à Lazio o pedido de compra obrigatória, né, acionando a cláusula de compra, já está tudo certo. Então, qualquer negociação que o São Paulo entende passa por ele. Então, eu vou só colocar um cenário hipotético. O que o São Paulo pode fazer é, se for vender ou negociar o Marcos Antônio, pega essa grana totalmente para ele e continua pagando as parcelas normalmente para Lazio. Foi isso que a gente conversou ali com algumas pessoas que a gente conseguiu entender, que a negociação não passaria pela Lazio. O São Paulo entende que está totalmente tranquilo em relação a isso, tranquilo no ponto de vista legal e de que essa negociação não passaria pela Lazio. E aí, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender. A gente já sabe como é futebol, tem brecha, tem cláusula, tem um asterisco ali no contrato que pode acabar mudando as coisas, mas até pelo que eu conversei com os colegas,
lá do Flamengo, a ideia é deles fazerem uma proposta pro São Paulo mesmo, né, de não atravessar essa situação com a Lazio, não. Ele é fazer uma proposta ao São Paulo, e aí o São Paulo que se resolva lá em pagar o jogador para a Lazio. Então é mais ou menos nesse cenário, tá? Mas é claro, o São Paulo alega, né, que não, ele é um jogador importante, é um jogador chave, a gente não vai fazer negócio com ele, mas se vier uma grana ferrada, a gente sabe que ferrada, às vezes, ferrada nem tanto, né? Mas se na visão de quem está lá hoje no São Paulo, chegar uma proposta que eles falem, opa, é interessante, eles vão vender. Então, é o que eu tenho dito. Se o Flamengo quiser, o Flamengo vai levar. Porque a gente está com uma diretoria que a gente sabe que vai vender. É só chegar uma grana que nem é tão boa assim, uma grana mais ou menos, os caras vendem porque os caras estão desesperados para vender. E o Flamengo tem grana para isso. Então, se o Flamengo quiser mesmo, os caras vão levar. Vamos ver se o Flamengo vai querer mesmo. Infelizmente, esse é o nosso cenário. Até um dia a gente já foi o predador do mercado. Há alguns anos, até a gente pode colocar até uma década e meia, talvez, já. Olha quanto tempo já faz. Já fomos o predador do mercado. O cara se destacava lá no Flamengo, a gente trazia. O cara no Cruzeiro, trazia. No Inter, a gente trazia. Hoje, infelizmente, está sendo ao contrário. Tudo muito por conta dessa e das duas, três gestões anteriores. Então, para vocês verem a que ponto a gente chegou. O que você acha disso tudo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentários abertos. Conto com o seu like, com o seu hype. E quero que você se inscreva neste canal para a gente bater a meta de 20 mil inscritos. Fechou? Boa terça-feira para todo mundo. Até a próxima. Tchau.